Olá, estamos de volta para a nossa 21ª aula do curso de Fundição e Soldagem. Na aula passada nós estudamos os processos de soldagem por eletroescória e por pinos. Nesta aula vamos estudar os processos de soldagem por plasma, laser e oxigás. Esta aula fecha o conteúdo da nossa terceira unidade e, consequentemente, o conteúdo do curso de Fundição e Soldagem. Então vamos olhar os nossos tópicos de aula. Então, em relação ao processo de soldagem a plasma, vamos fazer uma breve introdução e em seguida analisar as variações do processo e algumas aplicações deste processo de soldagem. Em relação à soldagem a laser, vamos fazer uma pequena introdução sobre o assunto também e apresentar o equipamento e suas aplicações. Em relação ao processo de soldagem oxigás, também vamos fazer uma introdução e em seguida falar sobre as variações do processo e por fim apresentar o equipamento e suas aplicações. Então vamos começar a nossa aula. Então, em relação à soldagem a plasma, esta que vem do inglês Plasma Arc Welding, da sigla PAW, em relação à Sociedade Americana de Soldagem, é um processo que utiliza o arco operando em condições especiais, que atua como uma fonte extremamente estável de calor e que permite a soldagem da maioria dos metais, com espessuras na faixa de 0,02 até 6 milímetros. Então, também se trata de um processo que pode ser aplicado à soldagem de pequenas espessuras de materiais. Esta fonte especial de calor garante maior concentração de energia, maior estabilidade e maior capacidade de penetração do que os processos TIG, além do eletrodo revestido e também do processo MIG-MAG. Na imagem do slide é possível ver uma aplicação da máquina que trabalha com a soldagem a plasma, utilizada também para realizar cortes em chapas metálicas. Continuando, este processo ele é baseado no processo TIG, apresentando como diferença fundamental a utilização de um bocal extra, que é chamado de bocal constritor. Este serve para causar uma concentração, ou seja, uma constrição do arco elétrico. A imagem do slide apresenta, na esquerda, um exemplo de situação de aplicação deste processo com o arco sendo gerado, a partir da aplicação de plasma, e na imagem da direita um detalhamento do bocal, apresentando então o bocal de proteção, que já é comum a todos os processos, e além dele o bocal constritor, que vai servir para concentrar mais este arco elétrico gerado. Continuamos agora com as variações do processo de soldagem a plasma. Então, um pequeno fluxo de argônio vai passar através do bocal constritor para formar a chama de plasma. Esta vai ser ionizada, como já vimos desde a apresentação sobre física do arco elétrico, e a partir da ionização daquele meio gasoso, daquela parcela, daquela região com ar contido, esta ionização faz com que o ar fique num estado de plasma. Lembrando que o plasma é um quarto estado da matéria, um gás ionizado. A proteção do plasma e da poça de fusão será feita por um gás, que é normalmente o argônio ou o hélio, ou seja, um gás inerte que vai ser fornecido pelo bocal externo. O arco de soldagem, então, vai ser iniciado com o auxílio de um arco piloto de baixa corrente que vai ser mantido entre o eletrodo e o bocal.
então este arco piloto irá ionizar o ar naquela região e assim teremos a situação de plasma. A imagem do slide apresenta um esquemático com a abertura do arco gerando o plasma e a consequente aplicação desta tecnologia no processo de soldagem, com a poça de fusão protegida, pelo gás de proteção e o cordão de solda aplicado. Quando a peça é parte do circuito, durante a aplicação deste processo, temos que o processo é denominado de plasma transferido. Então, uma das variações da soldagem a plasma ocorre quando a peça faz parte deste circuito elétrico. A peça é um dos condutores neste circuito elétrico. Nessas situações, dizemos que temos um plasma transferido. Quando a peça não faz parte do circuito elétrico, ou seja, o arco será mantido entre o eletrodo e o próprio bocal da tocha, temos então o plasma não transferido. No plasma não transferido, então, a peça não é um dos condutores envolvidos no circuito elétrico. Isso faz com que a peça não precise ser metálica, não precise ser condutora para que o arco seja gerado. Então, este último caso, o do plasma não transferido, permite a aplicação em materiais não condutores de eletricidade. No processo a plasma, o metal de adição, quando utilizado, é fornecido de maneira similar ao que temos no processo TIG, ou seja, o eletrodo do equipamento de soldagem por plasma não é consumível, assim como o TIG. Quando precisamos de um metal de adição, então precisamos que este metal de adição seja utilizado como uma vareta de metal de adição adicionada separadamente ao processo. A imagem do slide traz uma comparação dos bocais e da formação do circuito elétrico nas situações de plasma transferido e plasma não transferido. Continuando, dentro dessas duas formas de operação que são usadas na soldagem por plasma, a operação convencional chama-se de melt-in e também temos uma operação denominada keyhole. No caso da operação convencional, ou seja, a melt-in, ela é normalmente utilizada na soldagem de juntas de pequena espessura, e por pequena espessura a literatura traz uma faixa de 0,02 até 3 milímetros, com correntes em geral inferiores a 100 amperes. Para soldagens das menores espessuras, com correntes de cerca de 1 ampere, o processo é comumente denominado de soldagem microplasma. Então, quando o sistema de operação melt-in vai ser aplicado com correntes de 1 ampere, então o processo ele é denominado de microplasma, devido à sua aplicação bem específica. Temos também, como vimos, a operação keyhole. Então, a imagem do slide ela traz um esquemático que compara essas três situações. Na situação de microplasma, nós temos uma variação do sistema melt-in. No sistema melt-in, nós temos uma fusão superficial da peça. No microplasma, essa fusão superficial se dá de uma maneira muito mais delicada, com valores de espessura, de profundidade de penetração muito menores devido à baixíssima corrente aplicada no processo. Já na situação de keyhole, a profundidade dessa penetração é total. Então, é esta a particularidade do processo keyhole que é utilizado também
na aplicação para corte de chapas, como vimos na imagem do primeiro slide. Explicando um pouco melhor essa situação do keyhole, então a operação de keyhole é caracterizada pela formação de um furo que atravessa a poça de fusão. O metal líquido irá escoar em torno deste furo e solidificar na parte posterior da poça de fusão. As soldas obtidas com esta forma de operação têm então penetração total na espessura da junta e apresentam uma elevada relação entre penetração e largura, o que reduz problemas de distorção que possam ocorrer ao longo do processo. Essa forma de operação permite soldar em um único passe juntas de até 10 mm ou mesmo mais. Porém, lembrando que quanto maior a espessura dessa junta, o processo se tornará mais dispendioso. A imagem do slide apresenta uma situação de processo keyhole, com o plasma e o arco elétrico tendo profundidade total para a deposição da poça de fusão e do cordão de solda ao longo da espessura dessa junta. Em relação a aplicações de soldagem a plasma, a soldagem a plasma é aplicável na maioria dos metais e também em muitos materiais não metálicos, quando for aplicada aquela situação do plasma não transferido, em que a peça não faz parte do circuito elétrico. Seu custo é relativamente elevado e a maior complexidade desse processo, em comparação, por exemplo, com o processo TIG, que é um processo mais convencional para esse tipo de aplicação em juntas com pequena espessura, irão limitar o seu uso principalmente para aplicações críticas em indústrias de alta tecnologia, ou seja, indústria aeronáutica e aeroespacial, por exemplo, para as quais a utilização deste processo é justificável, ou seja, nesse tipo de indústria há demandas para essas aplicações, há demandas para o investimento neste tipo de processo de soldagem. Por outro lado, equipamentos de plasma desenvolvidos para corte de materiais estão se tornando cada vez mais usados industrialmente. Então, muitas vezes se adquire um equipamento desse, porém para fazer o uso, na sua aplicação, com o corte e não necessariamente com a soldagem. Porém, mesmo que seja esta função primordial, este mesmo equipamento pode ser aplicado também, caso necessário, para processos de soldagem. Agora falando sobre a soldagem a laser. Então a soldagem a laser, que vem do inglês Laser Beam Welding, que tem a sigla LBW, segundo a Associação Americana de Soldagem, é um processo de união baseado na fusão localizada da junta através do seu bombardeamento por um feixe de luz concentrado, coerente e monocromático de alta intensidade. Esse feixe de alta intensidade é suficiente para fundir e vaporizar parte do metal da junta no ponto de entrada do feixe no material, causando um furo. Então, o processo de soldagem a laser também se utiliza daquela técnica keyhole, que penetra profundamente no metal de base. Na imagem do slide temos um esquemático mostrando como esses feixes são concentrados, partindo da fonte do laser e com uma associação de espelhos e lentes até fazer a concentração desse feixe de luz em um ponto da peça a ser soldada. Em relação a equipamentos e suas aplicações, com algumas variações também de utilização, para a produção do laser podem ser usadas fontes contínuas a dióxido de carbono, que são capazes de produzir laser infravermelho e densidades de energia em torno de 1 × 10⁻10 watts por metro quadrado, ou até mesmo fontes pulsadas
de YAG, que vem do inglês Yttrium Aluminium Garnet, no estado sólido. As primeiras são usadas para a soldagem a laser de elevada penetração, ou seja, as fontes contínuas de dióxido de carbono, enquanto o laser de estado sólido são mais utilizados para a soldagem de ponto e de costura em juntas de pequena espessura, em soldagem, em microeletrônica e em outras aplicações que exijam um controle preciso da quantidade de energia fornecida à peça. A imagem do slide apresenta um exemplo da aplicação do processo de soldagem a laser em situações de microeletrônica. Continuando, a soldagem a laser é um processo de alta velocidade, sendo assim ideal para aplicações automatizadas, porém exigindo um perfeito ajuste entre as peças. O custo do equipamento de soldagem tende a ser elevado, então também é preciso que a empresa interessada tenha demanda por esse tipo de serviço, para que o investimento nesse equipamento se pague ao longo do tempo, né? Um custo de em torno de $500 mil, o que faz com que o processo seja tipicamente usado apenas em aplicações com um grande volume de soldas e que necessitem de características especiais do cordão ou uma grande reprodutibilidade. O processo é mais utilizado na soldagem de peças com menor espessura e com uma elevada velocidade de deslocamento. A soldagem a laser tem substituído, em alguns casos, a soldagem de resistência por pontos na fabricação de carroceria de veículos, por ser um processo mais rápido e, por vezes, mais limpo também. A eficiência do equipamento da soldagem a laser, no entanto, tende a ser baixa, na faixa de 8 a 15%, necessitando de grandes unidades de refrigeração para aplicações de alta potência devido ao seu superaquecimento. Agora vamos falar sobre a soldagem oxigás. Então, fazendo a introdução, temos que a soldagem oxigás, do inglês Oxy-Fuel Welding, na sigla OFW, pela Associação Americana de Soldagem, compreende um grupo de processos de soldagem que utiliza o calor produzido por uma chama de combustível gasoso e oxigênio para fundir o metal base e se usando o metal de adição. O processo é utilizado principalmente de forma manual, porém existem aplicações mecanizadas, particularmente quando o processo é utilizado com a aplicação de pressão, sendo nesse caso denominado de soldagem a gás por pressão ou Pressure Gas Welding, da sigla PGW, também dada pela Associação Americana de Soldagem. As imagens do slide apresentam algumas situações de uso da soldagem oxigás. Continuando então, diferentes gases combustíveis podem ser utilizados, porém o mais comum dos gases para a soldagem dos aços e outras ligas metálicas é o acetileno. Por isso é muito comum vermos este processo de soldagem também sendo chamado como soldagem oxiacetileno. Durante a operação, a chama resultante da mistura gás-oxigênio na ponta do maçarico é usada para a fusão localizada do metal base e a formação da poça de fusão. O soldador irá movimentar a tocha ao longo da junta para conseguir a sua fusão uniforme e progressiva, e adicionando, se for o caso, o metal de adição. A imagem do slide detalha a aplicação da chama para a fusão localizada da peça, formando assim a poça de fusão, né, e a consequente aplicação do cordão de solda, no caso, juntamente com o metal de adição. Continuando, este processo é mais usado na soldagem de chapas finas
em geral com uma espessura inferior a 6 milímetros, e também de tubos de pequeno diâmetro, além da soldagem de reparo. É muito comum ver em oficinas este processo de soldagem oxigás sendo utilizado para reparo, podendo ser utilizado para aços e em particular os aços carbonos e também ligas não ferrosas. Dependendo do material a ser soldado, é preciso utilizar um fluxo para garantir a escorificação das impurezas. A qualidade da solda tende a ser, então, inferior à da soldagem a arco, devido à menor eficiência da proteção. Na imagem do slide, vemos um processo de soldagem utilizando a chama do processo de soldagem oxigás com um metal de adição. Falando um pouco agora sobre equipamento e aplicações relativas a este processo. O equipamento básico para a soldagem manual irá consistir da fonte de oxigênio e gás combustível, além de reguladores de vazão, mangueiras e do próprio maçarico que irá conduzir essa chama. Nas imagens do slide, vemos uma foto de um equipamento atual e bastante portátil, e na parte da direita temos um esquemático mostrando um aparato mais antigo, com grandes cilindros de gás e os seus reguladores de pressão e com as mangueiras que vão conduzir este gás até o maçarico. O oxigênio é em geral fornecido em cilindros de gás comprimido, com uma pressão de 200 atm. Em locais onde esse gás é muito utilizado, ele pode ser fornecido também a partir de instalações centralizadas, né? Uma planta fabril muito grande, então vale a pena fazer um investimento em instalações com central de gás, em vez de ter aquele cilindro mais portátil. O acetileno é fornecido geralmente dissolvido em acetona dentro dos cilindros próprios para isso. Geradores de acetileno, onde este é produzido pela reação do carbureto de cálcio e água, também podem ser utilizados. As imagens do slide apresentam os cilindros de gás, onde esses gases são armazenados. Por fim, apresentando as principais características e aplicações do processo de soldagem oxigás. Temos então que é um equipamento portátil e muito versátil, e essa portabilidade atualmente se tornou muito maior porque os cilindros de gás que antes eram bastante volumosos hoje estão mais reduzidos, então a logística de transporte deles se tornou muito mais fácil, muito mais cômoda. Um baixo custo em comparação aos outros processos, baixa intensidade de calor transferido à peça, o que implica em baixa velocidade de soldagem. Ele necessita de fluxo para a soldagem de alguns metais, de maneira a escorificar as suas impurezas. Muito utilizado também em manutenção e reparo, assim como os processos de eletrodo revestido e também de arame tubular, que já vimos, e usado na soldagem de peças finas e tubos de pequeno diâmetro. Bom, com isso terminamos o nosso conteúdo e assim terminamos o curso de fundição e soldagem. Espero que essas aulas tenham contribuído para a sua formação. Muito obrigado e até a próxima.